Fala potência, tudo bem? Sexto episódio do podcast mais aromático e saboroso desse Brasil. É o Cafeinado Podcast que tá no ar. Lembrando que esse programa tem um oferecimento de Café da Voboca, a loja com aromas de boas lembranças. Lá você tem café produzido na Bahia de alta qualidade, beleza? Ó, no episódio de hoje eu tenho a honra de receber ele, Vinícius Lima, um verdadeiro guru dos cafés especiais. Vini é consultor em pós-colheita, especialista em avaliação sensorial e o cérebro por trás do Festival Conexões Cafés da Bahia. Um evento que junta produtores e consumidores como se fosse um encontro em família, porém com muito aroma e café fresquinho no ar. Prepare a sua xícara e o seu paladar, porque o papo vai ser tão rico quanto o cheiro daquele café que você toma no seu dia a dia. Vini, bem-vindo a esse Obrigado. momento maravilhoso que é o Cafeinado Podcast. Obrigado, Alex, pelo momento. Acho que enfim, super importante essa fala de café e, enfim, tô bem contente de estar aqui contigo Que para beleza. bater esse papo. Me conte, como é que iniciou sua trajetória no universo do cafés especiais? Então, desde criança, praticamente, né? Isso remonta à minha família, ao meu pai, que tem uma história Seu já no Fraz, um café. abraço, viu? É. Sou seu fã. Então, assim, basicamente, eu brinco, nasci num pé de café, né? Tô ali desde sempre nesse mundo do café. Meu pai, que é um dos pioneiros na produção de cafés especiais aqui em Barra do Choça, na Bahia. Então, meio que se confunde com uma história de vida, assim, né? Esse trabalho com cafés especiais. Ô Vini, o que que significa ser um Kill Grader e como essa certificação impacta no seu trabalho? Então, o QGrader é uma certificação internacional, ela é emitida pelo Coffee Quality Institute, e é uma certificação que padroniza a avaliação de cafés especiais no mundo, né? Então, é uma certificação que te dá uma base para você avaliar todos os atributos sensoriais presentes no café, né? São 11 pelo menos, e de uma maneira padronizada. Então, isso garante que o grader aqui ou fora do país, ou enfim, ele vai ter uma precisão, e uma similaridade nessa avaliação sensorial desses atributos todos que o café tem. E ela ajuda a garantir que o café ele tem uma avaliação equilibrada enfim, coerente, né, com o nível de qualidade. Perfeito. Me explica então também como é que envolve essa consultoria que você faz de pós-colheita e qual a sua importância para a qualidade do produto final, no caso, o café já beneficiado. Então, o pós-colheita ele é definidor na qualidade do café, né? Então, para além, obviamente, de outras características, falando do backstage, né? Antes do café de fato tá pronto para ser torrado ou para o consumo, o pós-colheita ele vai definir, junto com características de terroir e de clima, o sabor que o café vai ter. Então, o trabalho que eu desenvolvo em pós-colheita, em fazendas e junto aos produtores, é no intuito de mapear o máximo potencial que os cafés de cada safra podem ter, né? Porque de uma safra para outra, obviamente há uma variação, porque tem uma variação climática e de produção do café. Então, o pós-colheita, ele define a qualidade final da bebida. Então, se você pretende, por exemplo, alcançar um café mais frutado, então talvez seguir por um caminho de um processamento natural. Se você quer um café um pouco mais limpo, com notas mais claras, de repente seguir por um processo CD ou lavado. Então, o pós-colheita, ele acho que é uma das características que mais vai influenciar na qualidade final e na diferença mesmo de um café. Muito mais do que talvez a variedade. Acho que o pós-colheita, ele eh, abarca, junto com outras características, o resultado final que a gente vai ter na xícara. Então, por isso que é muito importante o produtor cuidar desse momento para conseguir ter um produto de alta qualidade, com um valor agregado legal. Então, ou seja, o café especial não é você pegar só a variedade e plantar, não, é o cuidado diário, né? Não, é o cuidado global, né? Porque Uhum. não é uma coisa só isolada. Não adianta, vou brincar aqui, não adianta você pegar um gueixa, plantar e pronto. Não. A variedade é um dos pontos da construção de qualidade de um café. Ela tem que estar aliada, obviamente, uma maturação mais uniforme possível dos frutos, mas também
com direcionamentos de pós-colheita, ou de secagem, ou de processamento, e obviamente de variedade, que impactem e que gerem uma bebida final o mais equilibrada e mais complexa possível. Então a gente tem que olhar para o todo. E depois isso, nesse trabalho desenvolvido na pós-colheita, ele vai seguir, com a mesma minúcia nos outros, hã, enfim, nos outros aspectos todos, né, seja na torra, depois da torra no preparo. Então, o pós-colheita ele dá um direcionamento geral para o que a bebida vai apresentar na xícara de sabor. Excelente. Então vai organizando, né? Na sua visão, Vini, quais são os desafios que os produtores baianos enfrentam para alcançar a qualidade do café? Então, eu acho que como qualquer produtor, a nível mundial, acho que tem uma questão climática, obviamente, né, que acho que é comum a todo mundo. Eh, mas a gente falava um pouquinho, né, no backstage aqui, sobre ainda dificuldades de o próprio produtor, e que também é uma característica muito comum a vários produtores, é do produtor ter conhecimento técnico suficiente para entender sobre o seu produto, esses insights, então, de pós-colheita, sobre o que fazer durante a colheita, como secar, o que método de processamento aplicar, se eu faço um CD, se eu faço um lavado, se eu induzo a uma fermentação. E depois, obviamente, eh, categorizar tudo isso, né? Saber se está fazendo da maneira mais correta, se consegue chegar com isso ao máximo potencial possível. Então, eu acho que é ainda um desafio para os produtores experimentar esse café e entender, eh, enfim, se ele está no caminho certo de qualidade, né? Se ele pode melhorar alguma característica ali. A gente está falando de pós-colheita, então acho Uhum. que eu pontuaria que esse é um dos desafios, para além, obviamente, dos desafios de clima e etc. Pegando esse gancho aí, quais são as características sensoriais que você considera assim essencial dentro de um café especial? Então, um café especial ele é formado por muitas características, né? Falando um pouco mais tecnicamente, a gente, dentro do protocolo de avaliação, a gente considera 11 características para avaliar um café. Eh, então, eu acho que um café ele tem que ter doçura, né? Se a gente for fazer um recorte, o café tem que ter uma base muito doce, é uma característica que, enfim, é importantíssima. O café ele tem que ter corpo, ele tem que ter acidez, então, no final das contas, ele tem que ter um equilíbrio em todas essas características que são essenciais para a construção e para a percepção de um café equilibrado, de uma bebida interessante. A gente falou há pouco no backstage aqui que a Bahia foi a sede do primeiro concurso de cafés Uhum. especiais, né? E pensando nisso, como é que a região do Planalto da Conquista se destaca nos cafés especiais hoje, ou a nível nacional, ou também a nível internacional? Então, eu acho que o Planalto da Conquista, né, um dos maiores produtores aqui da Bahia de arábica, acho que o maior, é um dos pioneiros, né, na produção de Uhum. cafés. Então, como eu falei, é um dos primeiros concursos de café, do mundo, a gente teve a realização na Bahia. O Planalto da Conquista, especialmente Barra do Choça, é um dos pioneiros nesse direcionamento para produção de cafés especiais. Então, eu acho que a gente está no caminho certo nesse sentido de produção, os produtores estão engajados, acho que cada vez mais engajados, em experimentar novas coisas, eh, enfim, melhorar os processos de pós-colheita, de Sim, produção, para perfeito. conseguir uma bebida cada vez mais interessante. Então eu acho que esse esforço tem surtido efeito, né. Recentemente a gente ficou aí entre os últimos anos, né, entre os primeiros colocados de alguns concursos, ou pelo menos, né, entre os finalistas de concursos nacionais. Então, acho que isso exemplifica esse trabalho sólido que os produtores estão buscando e tá sendo notado. Falei, gente, esse cara é um guru, ele entende de ponta a ponta do processo do café e sabe fazer café de qualidade também, viu? Ô Vini,
Continuando aqui, como é que você vê o papel da tecnologia na melhoria da qualidade do café e também no processo de rastreabilidade do produto até chegar na gôndola do mercado ou de uma loja como o Vuboca, por exemplo? Então, acho que a tecnologia, e aí a gente pode falar tecnologia de vários aspectos, Sim, né? Se a gente sim. for falar, por exemplo, de, sei lá, mapeamento dos processos de pós-colheita, né? Então, uma das coisas que eu implemento e ajudo os produtores a implementar nas consultorias de pós-colheita é justamente esse mapeamento de todo o aspecto produtivo. Então, o que seria isso? Desde a colheita, em que talhão foi colhido, qual foi o método de processamento que foi aplicado, esses testes de fermentação e de pós-colheita variados, para a gente entender quais são os potenciais aí de produção. E eu acho que assim, o café especial ele sempre foi muito baseado nessa ideia de rastreabilidade, né? De Uhum, se conhecer a origem, desde o produtor, né? Acho que é um dos grandes aspectos de, enfim, dos aspectos mais importantes e que o consumidor final está muito antenado, é entender como esse produto foi produzido desde o início, né? Qual que é a variedade, qual o método de produção de pós-colheita ou de secagem que foi aplicado, porque isso está intimamente ligado ao sabor que a gente vai sentir na xícara. Então, acho que a tecnologia ela vem para facilitar e deixar cada vez mais transparente enfim, essas informações todas de uma maneira acessível, né? Então, uhum. hoje a gente já consegue verificar. A maioria das embalagens de café tem um QR Code que você consegue fazer, né? Um retrospecto de como foi a produção desse produto, eh, qual o método de processamento que foi aplicado. A gente tem algumas tecnologias, tipo blockchain, tem cafés que são hoje auditados com Sensacional. blockchain, que garantem de fato que aquele café ele foi produzido daquela forma e com aquelas práticas que ele comunica que foi produzido. Então, acho que a tecnologia, eh, ela vem para somar, né, do ponto de vista de qualidade em todos os aspectos, seja na colheita, na pós-colheita, e aí do ponto de vista de maquinário ou tecnologia de fermentação, Até a utilização de drone dentro da torra. fazenda, por Não, exemplo, né? acho que em todos os cenários possíveis, a tecnologia ela vem para somar. Seja no preparo, né? Hoje a gente tem visto cada vez mais surgir equipamentos que se utilizam de técnicas mais modernas para auxiliar o barista, o torrador, né? Enfim, na consistência daquele Sim, produto, né, a gente tem torradores que são automatizados, que fazem a repetição do perfil que foi definido, máquinas que também contam com tecnologia que ajudam, né, de fato no dia a dia e dão ah, ainda mais garantia de que aquele trabalho que foi desenvolvido ali pelo produtor, ele vai ser entregue com seu potencial máximo. perfeito. Ó, Vini, agora indo um pouco para o lado do consumidor. Como é que ele pode aprender a identificar e valorizar esses cafés especiais? Ah, eu tomei café extra forte a vida toda. O que que eu vou Uhum. fazer agora para entender sobre o café especial e como ele vai começar a utilizar ou tomar mesmo no seu dia a dia? Então, eu acho que assim, essa é uma percepção, né? A gente está num país que é o maior produtor de café do mundo. É, é uma percepção que tá muito atrelada a preço ainda, e Sim, esteve sempre muito atrelada a preço. Mas eu acho que o acesso que a gente tem tido nos últimos anos, ele tem contribuído para o consumidor ele mudar a sua percepção sobre o café. Então, o acesso, por exemplo, a cafés legais hoje, já na gôndola do supermercado, também cada vez mais cafeterias, especialmente aqui na cidade, ou lojas especializadas como Voboca. Acho que o acesso é uma das palavras importantes aí nesse sentido, porque a gente tem que expor, e obviamente o acesso ele vem muito atrelado à educação. Então, quanto mais a gente fala, então, por exemplo, esse podcast aqui é um momento de você dar acesso à sim, educação. sim. O acesso não só do ponto de vista de disponibilidade ou de encontrar o produto em vários lugares, mas também o acesso do ponto de vista educacional, das pessoas falarem Formativo, né? Uhum. de café e também acho que
comunicar o café especial de uma maneira descomplicada, democrática, de uma maneira que as pessoas entendam que todo mundo pode ter acesso a um café especial de melhor qualidade. Acho que tem vários níveis de qualidade, inclusive, então cada um vai caminhar para consumir a qualidade que mais seja interessante para o seu bolso e também que esteja mais acessível ali no momento. Mas eu acho que essa fala contínua e essa sensação também de que o café especial está disponível, né? A gente está numa região que é uma das produtoras mais frequentes de cafés da Bahia, talvez do Brasil. Então eu acho que, e a gente estava falando há pouco que a gente ainda tem um acesso e um consumo muito pequeno pela população local dos bons cafés. Mas que isso está mudando, justamente com mais cafeterias surgindo, com mais informação pintando. Então, eu acho que o consumidor ele pode prestar atenção nas gôndolas, prestar atenção na sua cafeteria favorita, do lado de casa, na internet, né? Então, a internet também é um ponto de contato interessante com os cafés especiais. Ele possibilita aí uma facilidade de acesso a um Sim, número interessante de variedades. Então, eu acho que esse acesso à educação e essa fala constante, ela contribui demais, contribui né? demais. Ô Vini, me fala um pouco sobre o Festival Conexões Cafés da Bahia. Explica o que que é, qual o propósito e se esse ano já tem data, por exemplo. Então, a ideia do Conexão Cafés é justamente um pouco do que a gente está falando agora, de dar Uhum. acesso à educação sobre café, ao consumo especialmente, à experimentação de cafés especiais da região, de uma fala sobre esses cafés. Então, a gente fez a segunda edição ano passado, né? A gente vai para a terceira esse ano, já tem data, outubro, marca aí na agenda. E a ideia é justamente essa, democratizar o acesso e a fala sobre cafés especiais, localmente, mas na Bahia como um todo, né? Então, o Perfeito. festival ele conecta produtor, conecta consumidor, e não só de café, a gente fala de experiências sensoriais como um todo. Então, a gente fala de vinho, a gente fala de produtos eh, de alta qualidade locais, queijos, cachaças, charutos, mas especialmente café. Então, a ideia é fazer essa conexão com esses consumidores que estão por aí, formar novos consumidores e de uma maneira descomplicada, de uma maneira que as pessoas percebam que no dia a dia delas, elas podem consumir produtos legais e também encontrar esses produtos do lado de casa. Perfeito. Vini, agora sobre exportação, você acredita que a gente ainda tem desafios de levar esse café de extrema qualidade aqui do Planalto ou da Bahia como um todo para fora do nosso país? Então, eu acho que a gente tem o desafio de levar para dentro. É Então, boa. para fora, acho que a gente já leva, né? Aham. Acho que a gente sempre levou o café legal para fora. Óbvio que tem muito potencial. Uhum. As pessoas estão cada vez mais interessadas, eu acho. Mas eu acho que a gente precisa fazer. Tem um trabalho muito grande para fazer e um mercado muito grande para explorar internamente Precisa fazer o também. trabalho de casa E eu acho primeiro, que a gente né? precisa voltar a fazer o trabalho de casa, Perfeito. né? A gente fez por muito tempo levou o nosso bom café para fora. Isso foi necessário, obviamente, mas eu acho que a gente tem aqui um mercado crescente interno. Então, eu acho que, falando de exportação, a gente vai continuar exportando, acho que a demanda vai continuar aumentando, especialmente pelo cenário que a gente Sim, entendeu sim. no último ano, nos últimos anos, mas a gente vai cada vez mais. Poxa, por que a gente não deixa esse café aqui? Tem um público crescente querendo consumir e está disposto a pagar e está disposto A a experimentar também, né? experimentar também, né? E entende que tem valor. Uhum. Porque às vezes é uma substituição básica que a gente precisa fazer do ponto de vista de consumo, né? Às vezes eu brinco falando que a gente é muito. A gente faz muito aquela. Conquista tem uma dessas de racionamento de água, e etc, né? Mas quando não tem racionamento, a gente está lavando lá A a calçada. calçada sem preocupação nenhuma. Vem Aham. racionamento, todo mundo começa
a guardar a água, a estocar a água, a usufruir de uma maneira melhor. O café, a gente tem um pouco disso também. Da gente fazer uma garrafa no início da manhã, aí meio-dia joga metade fora. Então fica caro por isso, né? Acaba que a gente não percebe muito, não pensa muito nesse custo. Então, consumir um café especial, ele perpassa também por um reaprendizado de, poxa, é um produto que é caro, que tem um custo um pouco mais elevado, então eu preciso reaprender também os hábitos de consumo. Então, eu acho que assim, a exportação ela vai continuar, mas acho que internamente a gente vai ter uma demanda cada vez mais crescente que a gente precisa olhar, assim, sabe? Coisa boa, maravilha. Vini, a gente está chegando ao final desse papo maravilhoso. Eu quero te agradecer Eu que muito. agradeço. Eu acho que é o primeiro de vários que a gente vai fazer. Mas eu quero que você faça o seguinte agora, deixa uma mensagem para os ouvintes ou quem está assistindo também, que querem se aprofundar no universo de cafés especiais. Seja ele um produtor que nunca trabalhou com café, se vale a pena trabalhar com café, ou aquele consumidor que nunca experimentou um café especial e que, depois de ouvir você claramente falando sobre muita coisa boa, quer experimentar esse café. Quais dicas a gente pode entregar para eles agora? Então, eu acho que, falando com o consumidor, preste mais atenção ao café local, consuma local. Acho que a gente tem alguns dos melhores cafés do Brasil localmente. Preste atenção na sua gôndola, procure cafés de pequenos produtores que tenham a identidade de origem da fazenda, do produtor. E se exponha, né, a vários sabores, e experimente cafés diferentes, crie também sua própria opinião, chegue no seu café, enfim, no café que mais lhe agrada e, enfim, passe por essas experiências todas, frequente uma cafeteria legal, experimente outras marcas de café, Visite acho que fazendas, né? visite fazendas, né, a gente está num processo de rota turística, Uhum. conheça essa variedade, essa riqueza de experiências que o café tem e, enfim, leve para casa um café interessante, consuma um café de qualidade, porque com certeza você vai mudar a sua percepção. Isso aí, Vini, obrigado, foi Obrigado, um eu agradeço prazer. pelo espaço, um espaço super interessante, justamente Aham, para que a gente estava falando, né? Democratizar esse acesso exatamente. e aprofundar essa fala sobre café e, obviamente, chegar ao consumidor e, enfim, fazê-lo levar para casa um café interessante. Perfeito. Gente, é isso aí. Cafeinado Podcast, um bate-papo rápido no tempo de você tomar um café de qualidade e apreciar um conteúdo riquíssimo. Agradeço e até a próxima.